em meu cavalo baio e uns arreios que eu formei técnico agrícola, trabalhei como técnico e custei muito a encarar a minha vida artística, né? Comecei, na verdade, eu tinha 30 e poucos anos quando eu decidi, acho que nem fui eu que decidi, eu tinha me formado técnico agrícola, trabalhei anos como técnico, fiz 3 anos da faculdade de administração, mas aí chegou um ponto que acho que Deus disse, ó, larga tudo isso aí e vai cumprir a tua missão, que é tocar a gaita e alegrar as pessoas e tal, e eu fui seguir a minha missão. Eu estava lendo sobre o Porca Véia e me chamou a atenção, tu foi aluno dos caras chamados assim, um grupo musical chamado Irmãos Bertucci, Oneide e Adelar Bertucci, é isso mesmo? Na verdade eu sou um seguidor, né? Eu sempre tive eles como ídolo, Adelar e Oneide, e desde guri sempre gostei muito do instrumento do acordeão, né? E o Oneide e o Adelar para mim eram referência, porque a forma deles tocarem com 2 gaitas foi a primeira dupla de gaiteiro que existiu, na verdade. E a forma harmoniosa que eles tocavam com as 2 gaitas juntas era uma coisa que me chamava muita atenção. E todos os gaiteiros da minha época, da minha idade, se for ver bem, todo mundo queria ser como os Bertucci, né? Todo mundo queria tocar como eles, ou se não igual, parecido, né? E eu não fui diferente. Então eu sou um seguidor até hoje dos Irmãos Bertucci, né? Claro que depois eu achei o meu rumo, mas sempre baseado na obra deles. E diz o seguinte, só para a gente recuperar, voltar um pouco atrás, como é que foi tua entrada, o teu ingresso na música? Tu falou que veio uma mensagem, bom, vou ser músico. Como é que foi os primeiros passos, né? Quando eu fui para a escola agrícola em Viamão, eu já fazia tempo que não tocava mais, tinha largado. Eu tinha 17, 18 anos. E aí comecei a tocar lá, porque tinha um monte de guri que tocavam lá, a escola era grande, né? Mas assim, eu apesar de estar destreinado, nem ter instrumento mais, tal, eu ainda estava um pouco melhor do que aqueles que tinha lá. E aí tinha o CTG, Vaqueiros da Cultura, dentro da escola, e nós fomos lá de vereda para o lugar onde nós nos adaptávamos melhor, né? E aí já me entrosei com o pessoal do CTG, e aí tinha uma gaita que era do CTG, comecei a tocar e fui treinando. E aí no tempo de estudante na escola agrícola, nós saímos com o CTG para os rodeios e coisas, e eu ia junto, né? E para divulgar a escola e aquelas coisas. E durante esses 3 anos que eu fiquei lá para fazer o técnico agrícola, eu participei de 20 concursos de gaiteiro, ganhei 19, perdi um só. E aí começou a aparecer, depois que eu me formei, comecei a trabalhar como técnico, comecei a ir para os festivais. Nós formamos um grupo chamado Grupo Nativo Guará, que era eu, o Borghetti, o Fábio Rosa, que hoje é agrônomo, o José Carlos, que hoje é engenheiro eletricista, e o Fernandão, o irmão dele, que é zootecnista hoje. Da turma toda, o único que não terminou a faculdade fui eu. Mas seguiu a música, muitos deles não. Segui a música. Eles desistiram da música, e eram todos bons músicos. Muito bom. O único que continuou na música foi o Renato e eu. E aí chegou um ponto que começou muito convite para participar de festival aqui, festival ali. Eu também participei de vários festivais, ganhei 4, 5 primeiros lugares, assim como instrumentista, também nos festivais. E aí começou a aparecer convite para fazer show. Naquela época tinha uma criação de barzinhos, Galdério, no interior inteiro, e eles chamavam a gente para tocar fim de semana. E aí o Dr. Léo Almeida era meu companheiro de violão e de voz, hoje é advogado. E íamos ganhar um troquinho, né, fim de semana, nós era piazada, o Léo fez a faculdade assim, né.
Nós íamos, tocava em Carazinho, tocava em Soledade, Passo Fundo, tinha os bailezinhos Galdério, nos contratavam e nós íamos. E depois começou a aparecer com convite para tocar baile, parece que eu não tinha estrutura e tal. Comecei a chamar, peguei um conjunto que mais ou menos se afinava comigo, quando tinha baile eu pegava ele e nós ia tocar o baile. Tá, mas e quando é que surgiu com esse grupo junto contigo? Quando é que surgiu o Porca Véia? Surgiu o Porca Véia lá na escola agrícola. Tu já era chamado de Porca Véia na época? O apelido eu peguei lá na escola. Por quê? Porque os apelidos lá se sucedem. Talvez se tu for hoje na escola agrícola, não tem um outro Porca Véia lá. Tinha um cara que era chamado Porca Véia, que se formou e foi embora quando eu cheguei. E como eu era parecido fisicamente com ele, passou para mim. E aí eu virei o Porca Véia. E essa característica que eu te conheço de muito tempo, da boina do cabelo comprido, é desde lá? Eu lá já tinha o cabelo comprido, a boina passei a usar depois. Mas o cabelo comprido desde a época do estudante. Cabelo comprido desde a época do estudante. Quantos anos de carreira, Porca Véia, assim, daquele primeiro conjunto e depois para a consagração? 33 anos tocando baile. 33 anos no baile. 33 anos. Tu tem o Porca Véia e um grupo que sempre te acompanhou. O grupo Cordiona, que é um grupo que eu fundei para me acompanhar. E depois que eu parei, o grupo Cordiona continuou tocando. Me diz o seguinte, a notícia triste que a gente tem é que o Porca Véia encerrou a carreira. O grupo segue. Por que tu teve que parar de tocar e se apresentar? Ocorreu que eu eu tenho diabetes, né? E aí tive uma degeneração crônica renal. E aí eu tive que ir para a hemodiálise. E aí depois tentei um transplante de rim, que acabou não dando certo, voltei para a hemodiálise. Né? E agora estou aguardando um segundo transplante. Existe a possibilidade de a gente fazer um segundo transplante aí. Mas em função disso, em 2013 eu me afastei dos palcos não dá tempo, não tem como fazer a hemodiálise e continuar tocando. Mas o grupo Cordiona continuou tocando, graças a Deus, com sucesso. E agora o CD já está rodando. Graças a Deus, com uma boa aceitação, e nós estamos muito felizes que o grupo Cordiona segue os meus passos, continua fazendo o que eu fiz durante 33 anos. E quem sabe vão fazer o que eu tentei fazer e não pude. Me diz o seguinte, como é que é a vida do Porca Véia sem o baile e sem a gaita nos braços? É complicado. Eu não tenho vergonha de dizer que logo no início, a gurizada saía ao final de semana para tocar, né? Saía o ônibus daqui, e o caminhão com equipamento, e eu cansei de ficar chorando aí pelos cantos, porque eu estava acostumado a ir junto, a fazer, a acontecer. E eu saí, foi muito brusco, eu saí direto dos palcos para uma máquina de hemodiálise. Então foi assim, uma virada de ponta cabeça num soco só. Né? De uma hora para outra. De uma hora para outra. Mas daí eu fui acostumando a minha cabeça, fui trabalhando e tal, né? Porque só não tem jeito é morrer, né? O resto a gente vai ajeitando, vai trabalhando, vai aceitando, né? Me diz o seguinte, para a gente encerrar. O que tu está projetando daqui para frente? Tu tem o grupo Cordiona, que tem alguém da tua família nesse grupo? Não. Tem São só músicos que seguem como teu grupo musical. Músicos que são meus fãs, também são fãs dos Bertucci e seguem a estrada que eu tracei e eles estão seguindo. Né? Tem o Fernando, tem o Porquinha, tem o Ivan e tem o Mestre Valdemar. Tem 4 gaiteiros. Tem bastante gaita e muito gaiteiro no grupo Cordiona, mas é bom. E o que tu gostaria de dizer nesse fim de papo nosso para os teus fãs, que não podem mais ver o Porca Véia no palco, dar um abraço e dançar no embalo do teu grupo? O que tu poderia dizer para os teus fãs? Que a saudade que eles sentem de mim é a mesma que eu sinto deles. Mas infelizmente a doença me tirou dos palcos e eu agora tenho que tratar de não morrer. Tenho que me cuidar e tal, estou me cuidando tudo que posso. Mas a doença é malvada, ela vai te atrapalhando. Mas eu estou lutando, tenho fé em Deus
e na medida do possível eu converso com os meus fãs através da rede social e de alguma coisa que a gente faz, né? E, enfim, a gente não perdeu o contato, meus fãs continuam me devotando carinho e eu sou muito agradecido por isso tudo. Eu quero ter o privilégio de pessoalmente te ouvir cantar pelo menos uma partezinha de uma música dos Bertucci. Venho vindo de longe e muito tenho que andar, por isso peço, patrão, um lugar para pousar. Chegue seu moço e apeie, puxe o pingo pro galpão, neste rancho de gaúcho tem pousada e chimarrão. Vou de casa, quanta alegria se sente quando alguém nos recebe. Vou de casa, e no dia seguinte a jornada prossegue.